Bom dia a todos novamente. A gente já vai começar o webinar agora para explicar um pouco mais para vocês como é que funciona esse ponto de como criar relacionamentos extraordinários. Antes da gente começar a nossa apresentação aqui, vamos descer aqui. Então, eu espero que todos já estejam vendo a tela aqui, me ouvindo muito bem. Para a gente começar a nossa apresentação, sempre tem alguns alertas aqui. Um dos alertas que eu tenho aqui é, se possível, se concentrem bastante na nossa apresentação para poderem absorver o máximo de conhecimento possível. É lógico que a apresentação do webinar começa aqui, mas não deve terminar aqui. Então, no final da apresentação, eu vou deixar meus contatos abertos, a gente vai poder bater um papo depois sobre pontos específicos do que vocês tiverem dúvidas, tá? De qualquer forma, eu vou abrir a apresentação no final para vocês escreverem. Tem uma aba aí de perguntas que vocês podem digitar suas perguntas e a gente pode responder algumas perguntas e o que ficar em aberto, de novo, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo, tá? Um pouco sobre a agenda de hoje. A ideia é a gente falar um pouco sobre algumas perspectivas do mundo moderno, então, explicar como é que está essa mudança, né, de paradigmas que existe hoje e também essa transição para o mundo de tecnologia, como é que está o mercado em si. Então, se a gente fala um pouco de tecnologia e concorrência, como é que ele tem atuado, a própria experiência do cliente, por que a experiência do cliente hoje em dia é importante, então, por que as empresas têm que mudar um pouco o conceito delas, especificamente sobre a Sugar CRM, então, por que essa ideia de criar relacionamentos extraordinários, de onde veio esse conceito, e, por fim, falar um pouquinho sobre a Nectar Consult, e a parte mais importante que eu tenho para vocês hoje é, de fato, a demonstração da solução, tá? De novo, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de escrever e depois, no final da apresentação, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Especificamente sobre as perspectivas do mundo moderno. Hoje a gente está vivendo uma nova era. E quando a gente fala de uma nova era, a gente tem que sempre estar muito focado não só no que o cliente ou novos produtos para esse cliente e trazer esses novos produtos para o mercado. A gente tem que estar muito mais focado em trazer eficiência na forma como a gente se relaciona com esses clientes, com o objetivo de adquirir mais novos clientes para uma empresa e, lógico, perpetuar isso ao longo do tempo através da retenção. Eu gosto sempre de, nas minhas apresentações, de trazer alguns dados que são dados bastante importantes e relevantes, como, por exemplo, em até 2030, existe um dado que até de 8,6 bilhões de pessoas vão habitar aí o mundo como um todo. Então, assim, a gente sabe que existe um crescimento populacional muito grande, e esse crescimento populacional ele também vai ser muito acompanhado pelo aumento de tecnologias que estão sendo desenvolvidas ao longo aí do tempo. Além disso, eu trouxe um dado que pode parecer um pouco antigo, mas é um dado que ainda é relevante para os dias de hoje, que cerca de 5 bilhões de pessoas utilizam smartphones. Isso significa que o quê? Hoje, quase que uma pessoa chega a ter 2 ou até 3 smartphones, ela própria só. Então, assim, hoje esses dados indicam um caminho e uma direção muito forte para que as empresas trabalhem cada vez mais forte esse ponto de tecnologias e é um ponto que veio para realmente, de fato, ficar na nossa era que a gente está vivendo hoje. Outro ponto bastante importante é como é que o mercado está situado hoje. Então, a gente fala hoje muito em termos de concorrências, então existem muitas concorrências, ou até mesmo mercados que têm poucas concorrências, mas mesmo assim existe uma presença muito forte de um elemento chamado tecnologia. E hoje a gente, quando fala em tecnologia, tem algumas tecnologias que acabam ficando mais evidentes. Então a gente vê um movimento muito forte de empresas falando de Big Data, falando de inteligência artificial, machine learning, N coisas que vêm acontecendo e até mesmo o modelo de perfis de pessoas que estão sendo contratadas na empresa mudou. Então, hoje a gente não fala mais simplesmente, puxa, eu vou contratar uma pessoa de TI. Não, pelo contrário, hoje eu contrato pessoas que são formadas em cientistas de dados, são pessoas que são especializadas em tratar dados para gerar boas informações para as companhias. Então, essa relação de concorrência e tecnologia faz com que as empresas busquem formas cada vez mais evidentes de se diferenciarem frente a outras empresas. E talvez um dos caminhos é através de alguns mecanismos e algumas plataformas que ajudem a empresa, de fato, mapear quais são os seus realmente clientes
e quais são os potenciais clientes que essa empresa pode ter. Então, hoje, quando a gente fala em termos de desafios modernos, eu gosto muito desse ponto, e eu gosto muito de trazer esse ponto à tona toda vez que eu faço uma apresentação, é que existem hoje muitos desafios, mas esses desafios, eles devem ser vistos como grandes oportunidades, e, principalmente, ele deve ser liderado por pessoas que enxerguem o valor agregado, e enxerguem o valor agregado de algumas soluções que possam ajudar essas empresas a entender cada vez mais que a experiência do cliente é o que faz a diferença hoje em dia. Quando a gente fala em termos de experiência do cliente, a gente sempre tem que levar em consideração alguns pontos, que é o quê? Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui, que é o exemplo da Apple. Provavelmente, pelo menos um de vocês, ou todos de vocês, já tiveram a experiência de uma vez ir na Apple e ter uma experiência diferente de um dia de compra diferente. Então, desde o momento que você chega na Apple, você é tratado totalmente diferente. Então, o momento que você chega lá, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é qual é o teu nome. E ela já te encaminha diretamente para serviços especializados dentro de uma loja que é totalmente aberta. Então, hoje, quando a gente fala em termos de experiência do cliente, é justamente o quê? Não só o ambiente que ele é colocado, mas também desde a forma como eu trato ele desde o primeiro momento. E hoje em dia a gente sabe que a experiência conta muito. Então, até para os nossos amigos, quando a gente vai recomendar um determinado lugar, a gente acaba falando, puxa, aquele lugar é bastante interessante porque eu tive uma boa experiência. Então, eu sempre coloco alguns elementos, como foi uma boa experiência, comprar foi uma boa experiência naquele lugar, foi, não foi, poxa, valeu a pena, não valeu a pena. Será que o vendedor que está me atendendo, ele de fato entende as minhas necessidades ou ele está ali só para retirar pedido? Né? Será que ele está olhando de forma estratégica? Será que aquele vendedor falou, puxa, hoje eu estou precisando de um celular X, mas amanhã, além do celular, poxa, eu poderia ter um smartwatch, eu poderia ter um outro acessório que possa compor esse produto que eu estou comprando hoje. Ou até mesmo, será que o conteúdo sobre o produto ele é atrativo? Será que a gente mostrou que aquele conteúdo é um conteúdo sexy para apresentar aquele produto? Ou até mesmo, essa marca representa a minha pessoa? E hoje a gente fala muito dessa transferência, né? Quando a gente fala de marcas que a gente defende, aquela marca acaba deixando de ser propriamente da empresa e acaba sendo das pessoas. Então as pessoas defendem veemente isso. A gente vê hoje em dia, de novo, essa guerra em termos de tecnologia, das pessoas que defendem um sistema Android e das pessoas que defendem o sistema iOS. Então, parece que as pessoas acabaram incorporando para elas mesmas, né, aquelas empresas. Então, elas se tornaram donas daquela empresa. Será que ficou bom aquilo que eu comprei ou não ficou bom? Será que, de repente, quando eu tive que agendar um reparo daquele determinado produto ou até mesmo daquele determinado serviço, foi fácil? Foi difícil? Será que a gente entrega realmente, de fato, o que a gente promete na data certa, com a qualidade certa? Então, essas são algumas questões que as empresas hoje elas se deparam para justamente criar esse modelo de experiência completa com o cliente. Aí, no final do dia, vocês vão perguntar, quem seria o responsável por criar esses relacionamentos extraordinários? Quem são essas pessoas? No final do dia, essas pessoas são vocês. Então, nada mais, nada além, não vai ser ninguém a mais do que se você mesmo próprio não começar a criar esses relacionamentos extraordinários. E aí, esses relacionamentos extraordinários, eles surgem como uma boa oportunidade, principalmente para vocês conhecerem uma nova ferramenta de mercado, ou até mesmo uma ferramenta que vocês já ouviram falar, de CRM, que seja capaz de transformar e revolucionar o negócio de vocês. Então, hoje, especificamente, eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre a Sugar CRM para vocês. Então, hoje a Sugar CRM é uma empresa que já tem alguns anos de estrada, ela veio do mundo open source e realmente passou por uma grande transformação ao longo dos anos e uma mudança, né, de marca, ao ponto de mostrar que ela é uma empresa que faz somente CRM. Então, até no core, né, está tendo o próprio nome da empresa, ou seja, Sugar CRM, é uma empresa que entrega CRM, é uma empresa que é especializada em criar relacionamentos extraordinários com seus clientes. E aí, quando eu falo isso, está muito apoiado no que a Sugar tem hoje em termos de usuários, o que a Sugar hoje tem em termos de funcionalidades, o que a Sugar pode oferecer para seus clientes. Então, eu trouxe alguns números aqui da empresa, como, por exemplo, a Sugar é uma empresa que tem mais de 3 milhões de usuários,
ela tem presença global, então hoje, se a gente for falar em todos os continentes aí do planeta, a Sugar está presente em todos eles, tem crescimentos bastante expressivos ao longo do tempo, e isso se dá muito proporcionalmente à evolução que o produto passa ao longo do tempo, e mais do que isso, a Sugar tem promovido aí ao longo desse último ano a ideia do quê? De ter seus Mavericks, ou seja, são as pessoas do Sugar CRM, são pessoas que são visionárias, são aquelas pessoas que querem desafiar o status quo e eles querem coisas diferentes. Então, a ideia da Sugar, no final do dia, é o quê? A visão da Sugar é tornar todo o relacionamento com o cliente algo extraordinário. Fazer com que cada relacionamento seja algo especial, seja algo novo para cada pessoa. Então, falando especificamente da Sugar, o que a Sugar pode ofertar em termos de soluções para vocês? Quando a gente fala em termos de plataforma de CRM, é muito comum que as plataformas elas sejam comercializadas em formas de módulos. Então, no caso da Sugar, essa perspectiva muda bastante. Por quê? A ideia é trabalhar dentro da mesma plataforma, uma plataforma completa, onde eu possa trabalhar a jornada do cliente, desde a geração, da criação de uma campanha de marketing, até a geração de leads, trabalho desses leads para serem geradas vendas dentro do sistema, e essas vendas serem evoluídas com gestão de oportunidade, gestão de pipeline de vendas, gestão de forecast, até uma venda ser concluída, e ainda assim eu tenho toda a parte de pós-atendimento. Então, a parte interessante da solução da Sugar CRM é que ela dá o poder na mão dos seus clientes e trabalhar a jornada do cliente em uma só aplicação. Então, hoje eu não preciso ficar migrando de aplicações, ou até mesmo usar 5, 6 telas para fazer gestão de venda, gestão de atendimento, fazer toda aquela salada mista e no final do dia não entender qual é, de fato, a jornada do meu cliente. Então, um ponto bastante importante da Sugar, que se diferencia de outras plataformas hoje, é justamente o quê? Como eu trabalho todo o ciclo de clientes dentro da mesma aplicação. Outro ponto bastante importante que eu coloco aqui em relação à Sugar é o fato da Sugar trabalhar sempre com a mobilidade online, mas também ter entendido as questões que o Brasil tem hoje e tropicalizar sua operação e tropicalizar seu produto para que ele também atue aqui no Brasil de forma offline. Então, a gente sabe que tem muitas localidades no Brasil que o acesso é limitado, ou até mesmo um executivo que gostaria de trabalhar no momento que ele está viajando de avião por uma localidade para outra. Então, ele consegue acessar a plataforma do Sugar offline, fazer todos os seus registros, e toda vez que ele voltar online, essas informações vão ser sincronizadas automaticamente. Outro ponto bastante importante, que vale a pena ressaltar em termos de produto da solução, são as ferramentas de workflow integrado, ou seja, muitas aplicações, outras aplicações de mercado, você precisa adquirir um produto à parte para criar suas regras de negócio dentro da aplicação. No caso do Sugar, esse produto ele já é embutido dentro dessa plataforma completa, ou seja, eu posso criar todos os tipos de regras de negócios automatizados de forma bastante simples, usando, por exemplo, o BPM, que é o Business Process Model. Então, eu posso lá pegar minhas caixinhas, arrastar minhas caixinhas e criar um processo, por exemplo, de aprovação de regra de desconto automático, ou até mesmo de escalonamento de casos de clientes. Outro ponto que eu gosto bastante de ressaltar aqui em termos de evolução de produtos são as inovações constantes que a Sugar tem passado, e a gente vê aqui nitidamente ao longo desses últimos 2 anos o quanto o produto da Sugar evoluiu. Então, hoje a gente tem aplicações que são aplicações acessórias e são aplicações desenvolvidas pela própria Sugar CRM, que ajudam, inclusive, a elevar o poder que as empresas têm de conhecer ainda mais seus clientes, como, por exemplo, o Hint ou outras inovações constantes de produto. O Hint eu vou explicar para vocês depois como é que ele funciona na prática, mas a ideia é o quê? Como é que eu me torno realmente, de fato, não só inteligente em conhecer meu cliente, mas também inteligente em me relacionar com os meus clientes. O Sugar também, como eu disse, ele é uma plataforma que vem do mundo open source, então esse ponto de arquitetura flexível, linguagem de mercado ainda existe na aplicação. Então, quando a gente fala em termos de Sugar, ela continua sendo uma plataforma onde tem uma linguagem bastante padrão de mercado, desenvolvimento, que é toda escrita em PHP e JavaScript. E não só isso, a gente sabe como é mais fácil hoje encontrar profissionais
que sejam especializados, né, e que entendam bastante desse tipo de linguagem de programação e que podem atuar de forma bastante proativa dentro do desenvolvimento de outras aplicações, inclusive dentro da solução da Sugar CRM. E, por fim, o ponto que eu gosto de tratar é a parte de acessibilidade. Então, hoje existe uma migração, né, dos softwares, dos grandes softwares, para esse mundo cloud, mas mesmo assim a Sugar não abandonou esse modelo que era um modelo mais tradicional, on-premise, de ser instalado dentro de casa. Então ela pode trabalhar tanto no modelo de instalação dentro de casa, ou até mesmo no modelo na nuvem. Isso é bastante interessante, porque mesmo que existam empresas que têm restrições para isso, a Sugar acaba atacando esses dois tipos de mercado e também não tendo nenhum impacto isso de licenças. Então, puxa, eu quero instalar dentro de casa, eu vou pagar mais caro, eu vou pagar mais barato? Não, é o mesmo preço de licenciamento, seja qual for o modelo de instalação. Passando um pouco da Sugar, eu queria explicar para vocês um pouco do papel da Nectar Consulting, né, nesse processo como um todo, mas eu vou ser bem breve nesse ponto, até porque a gente tem que focar muito mais no que a gente gostaria de propor para vocês hoje, que é justamente a demonstração. Então, hoje, só para vocês entenderem, a Nectar Consulting é a única parceira elite da Sugar na América Latina, então isso para a gente é uma satisfação, porque é uma empresa que é recente e mesmo assim a gente construiu uma trajetória de bastante sucesso com a Sugar ao longo desse 1 ano e meio que a gente vem trabalhando com eles, tá? Além disso, um ponto importante é que a Nectar Consult é uma empresa não só especializada em produtos, né, de soluções de CRM da Sugar, mas principalmente em dar consultoria para as empresas que a gente vem trabalhando em termos de clientes ou prospectos. Então, eu acho que muito mais do que simplesmente implantar projetos, o nosso core é ajudar as pessoas a encontrar bons caminhos e boas soluções. Então, hoje a gente tem um portfólio de clientes em diversos setores, temos bastante experiência nesse processo de consultoria e desenvolvimento sistêmico de processos, e também temos um time aí todo qualificado e certificado para atender em soluções específicas da Sugar CRM. Então, no final do dia, o que a Nectar vai entregar? A Nectar vai fazer todo o processo de consultoria, então a gente gosta, e eu gosto muito de entender os processos da empresa para traduzir esses processos em boas soluções. Uma vez que esses processos são traduzidos em boas soluções e são aplicadas na tecnologia no final do dia, a gente também faz toda a parte de treinamento. Então não basta só eu te dar uma Ferrari e no final do dia você ter essa Ferrari e não saber como utilizar. Então eu te dou uma Ferrari e ainda assim eu vou te ensinar como é que funciona todo o processo e vou te capacitar para que você seja um usuário afinco e saiba utilizar a plataforma. Existe também, ainda assim, dentro do pilar da Nectar de serviços, toda a parte de suporte. A gente sabe que algumas empresas não querem terceirizar esse suporte específico para CRM, então a gente ainda faz, ainda assim, todo esse processo de apoio a vocês. E não só isso, né? A gente tem uma célula específica que vai ajudar vocês a suportar projetos ou projetos que foram terminados e com certeza, isso é bem utilizado pelas companhias. E, por fim, a parte de desenvolvimento, que é o quê? Entendemos o negócio de vocês, traduzimos o negócio de vocês, aí vem a tecnologia. Aí, realmente, de fato, é quando a gente vai fazer todo o processo de configuração da solução, fazer possíveis ajustes para que ele fique de acordo com a realidade da companhia que a gente está prestando o serviço. Alguns dos nossos clientes, eu não vou estender aqui, e eu peço até desculpa para os clientes que estão assistindo a gente, que não tem o seu logo aqui, mas a gente gosta de vocês, são alguns dos nossos clientes que a gente colocou aqui. Então, a gente tem desde clientes grandes, como Abbott, Bosch, Expert, Manequins, até empresas ali menores que utilizam a aplicação como a própria CS3, que é uma empresa de mármores e granitos, que é uma baita de uma empresa, eu tive a oportunidade de participar com eles lá de um treinamento. Eles vêm sendo um dos pioneiros nesse mundo de usar CRM em empresa de mármores e granitos. Então, hoje a gente vê ali empresas dos mais variados de tipos e setores, tá? Mas vamos ver, assim, a gente já falou tanta coisa, assim, eu falei bastante para vocês estão ouvindo aí bastante coisa sobre CRM, como é que CRM funciona, como é que é na prática, mas vamos ver de fato como é que ele vai funcionar dentro da plataforma do Sugar. Então, eu separei uma demonstração para vocês aqui. Essa demonstração, para vocês entenderem, eu não vou me atentar a explicar ponto a ponto do que vocês vão ver na tela, mas a ideia é mostrar como é que funcionou esse processo de captação de novos leads, ou até mesmo de captação de novas pessoas para assistir o nosso webinar.
Deixa eu aqui pegar aqui a minha tela. Então, basicamente, o que vocês vão assistir aqui? Vocês vão assistir o processo de como eu fiz, né, na prática, para convidar vocês para assistir esse webinar. A partir desse webinar vai ser gerados novos leads. Eu vou pegar um lead específico aqui que vai virar uma nova oportunidade de negócio para a Nectar Consulting e vou trabalhar todo o processo de gestão de vendas, até inclusive uma cotação dentro do sistema. Uma vez que eu terminar o processo de vendas e a cotação ser afirmada dentro do sistema, eu vou fazer toda a parte de pós-atendimento, que aí é justamente o quê? Como é que eu posso fazer tratativas futuras? Então, de repente, aparece um cliente que tem uma solicitação de aquisição de novas licenças. Então, eu posso fazer todo o registro desses casos dentro da plataforma. E aí, lógico, trabalhar caso a caso, inclusive fazendo gestão de, como eu disse, gestão de cotações, gestão de contratos, gestão das próprias contas, e realmente é o quê? Ter a visão como um todo do que eu faria em termos de cliente. Então, só para vocês verem aqui, essa tela inicial, que é a tela inicial que o Sugar que eu criei. Então, só para vocês se atentarem para as pessoas que nunca viram o Sugar. Então, o Sugar ele sempre vai trabalhar no modelo de dashboard. Então, eu vou ter o meu dashboard aqui na minha parte inferior. E na minha parte superior, eu vou ter os módulos do Sugar. Esse primeiro cubo que vocês estão vendo aqui são os módulos de painéis. Então, eu posso criar diversos tipos de painéis no Sugar e para fazer gestões específicas. Então, por exemplo, eu quero ter um painel de gestão de vendas, eu quero ter um painel de gestão de cases que eu tenho, eu quero fazer um painel somente de gestão das minhas campanhas. Então, nesse caso aqui, eu criei um painel genérico, um painel onde eu vou ver informações de gestão de vendas, eu vou ver a gestão das minhas atividades diárias, ou até mesmo gestão de processos que eu tenho dentro da plataforma. Então, o processo, por exemplo, toda vez que eu for converter um novo lead no sistema, eu, como diretor de vendas, eu tenho que aprovar aquele lead para ele ser encaminhado para uma pessoa específica do time. Então, é realmente ter essa visão como um todo. Sugar tem outros módulos, então tem o módulo de contas, contatos, oportunidades, leads e uma infinidade de outros módulos. É lógico que esses outros módulos, eles são módulos que são subacessórios, eles vão ajudar na gestão diária. Mas é muito comum que, em tempos de projeto, esses módulos eles acabam sendo ocultados até para não confundir a cabeça da pessoa que está fazendo a gestão no dia a dia. Mas é mais para mostrar as possibilidades do Sugar. Então, eu posso, inclusive, além desses módulos existentes, eu posso criar outros módulos específicos, como o módulo de pesquisa de satisfação, módulo de gestão de despesas, módulo de gestão de faturamento, enfim. Essa flexibilidade que a plataforma Open Source traz para vocês que estão visualizando esse webinar agora. Para a gente começar a explicar como é que funciona o meu processo aqui, eu gosto sempre de explicar como é que funciona a ordem de gestão dentro do Sugar. Então, a ideia é sempre criar usuários, então o usuário sempre na plataforma ele é nominal, então cada pessoa vai receber seu usuário e senha, e a partir da gestão do usuário, eu começo a criar as regras debaixo dele. Então, eu posso criar os times, então, por exemplo, eu tenho um time de vendas A, um time de vendas B, então eu vou definir exatamente o que cada grupo de time pode fazer, ou até mesmo um time de atendimento, um time de marketing, e debaixo disso eu desço no ponto mais de profundidade, que é justamente criar os perfis de acesso, que é justamente o momento onde eu entendo que cada um pode ou não fazer dentro da plataforma. Então, de repente, eu tenho um time de vendas, e esse time de vendas eu gostaria que ele criasse novas oportunidades dentro do sistema, mas eu não gostaria que eles apagassem as oportunidades existentes. Então, isso é muito bom, até para delimitar o que cada um pode ou não pode fazer dentro da plataforma. Nessa parte de baixo aqui, foi no caso os painéis que eu criei. E como eu disse, não foi nenhuma invenção, não inseri código aqui, não foi nada de outro mundo. Eu posso simplesmente arrastar uma informação, colocar uma informação no outro lado, posso criar um painel do zero, ou posso simplesmente pegar aqui embaixo e já consultar uma lista de painéis pré-prontos. Então, eu já tenho, por exemplo, um painel aqui específico do Google Maps. Então, eu não preciso pegar e, nossa, eu tenho que pegar o Google Maps, criar uma API. Não, nada disso. É simplesmente pegar um painel aqui e colocar na minha tela inicial para começar a fazer a gestão na minha tela inicial. Se eu subir aqui na informação e voltar para as minhas informações aqui, eu vou ter o meu painel que eu criei. Então, dentro desse painel, eu posso fazer gestão do meu pipeline de vendas, posso fazer gestão das minhas atividades. Então, por exemplo, eu tenho hoje algumas reuniões que eu estou em atraso.
pode ser algumas reuniões que eu já deixei programado aqui no meu computador, mas como a gente está fazendo um webinar agora, provavelmente eu não vou conseguir atender. Então, tem reuniões de negociação, de acompanhamento de propostas, ou até mesmo outras tratativas, e esse é um ponto bastante positivo. Como eu sou um gestor e estou na parte de gestor de vendas, eu tenho tanto a visão minha, como a visão do meu time. Então, isso é bastante interessante e isso acaba permeando por todos os dashlets, porque cada caixinha dessa o Sugar chama de dashlet. Então, eu posso tanto ver a minha visão como a visão do meu time. E é lógico, dentro da plataforma eu posso descer em níveis e detalhes, como previsão de vendas, fazer toda a gestão de tarefas que eu tenho dentro da plataforma, algumas boas práticas que o Sugar traz. Então, a gente sabe que os vendedores são muito acostumados a conversar com outras pessoas dentro do time, através através do WhatsApp ou através de e-mail. E o bom da plataforma Sugar é que ela me permite conversar com outros usuários, ainda assim, dentro da plataforma. Então, eu não preciso ficar saindo do Sugar para conversar com um usuário específico. Então, eu posso simplesmente pegar uma pessoa de vendas no meu time e pedir para ela verificar essa conta. Então, na hora que eu peço para ela verificar essa conta, ela vai receber em forma de notificação na conta dela. E aí começa todo o processo. Isso é muito bom, porque eu começo a criar alguns trackings dentro da aplicação do Sugar, que me permite com que eu visualize tudo o que está acontecendo com determinada conta, ou determinado lead, ou determinada oportunidade ao longo do tempo. Ou até mesmo em termos de facilidade. Imagina que você tem um vendedor que ele está lá atuando como vendas, e aí ele vai ter que sair de férias. Aí ele não vai poder cuidar de uma conta específica. Então, ele pode simplesmente pegar aqui e atribuir essa conta a um novo usuário. E esse usuário ser responsável por essa conta e fazer toda a tratativa. E aí, lógico, eu tenho outros gráficos aqui dentro do Sugar, como o top 10 de vendas, alguns gráficos que eu gosto de colocar sempre no meu painel, que são gráficos provenientes do modo de relatórios. Então, assim, esses dois gráficos que vocês estão vendo aqui, são provenientes do módulo de relatórios do Sugar. Ou seja, toda vez que eu crio um gráfico na plataforma, que tenha toda vez que eu crio um relatório que tenha um gráfico na plataforma, ele me permite com que eu exporte essa informação e coloque essa informação na minha tela inicial. E todos os gráficos que são gerados através do módulo de relatórios, eles possuem a funcionalidade do drill down. Então, eu vou simplesmente clicar aqui na informação e ele vai me dar um drill down, e esse drill down vai me permitir ver informações específicas sobre o que eu estou falando aqui de novo, que está atribuído ao DIN, e é o status do lead. Ou seja, eu tenho o status do lead é novo, e quais são os status aqui focados para o DIN. Isso serve para outros usuários. Outro ponto importante, toda a parte de gestão de relatórios, como eu disse, elas podem ser trazidas nessa tela inicial, ou até mesmo se eu acessar depois o módulo de relatórios, eu vou ter o detalhamento específico desses relatórios ponto a ponto. O Sugar tem, então, outras funcionalidades como o Google Maps, toda a parte de reuniões, ou até mesmo gestão de processos. Então, lembra que eu comentei com vocês sobre os workflows automatizados? Quando eu automatizo os workflows dentro do Sugar, ele me permite com que eu também crie regras de aprovação aqui internamente. Então, poxa, começou o processo aqui, aí eu tenho que aprovar um processo específico. Ele vai me aparecer aqui na tela e eu tenho que aprovar. Depois, mais futuramente, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha tela aqui um workflow para ser aprovado, e aí ele vai aparecer aqui na tela para fazer a gestão. Como é que funcionou esse processo com vocês aqui? Então, o Sugar, ele tem um módulo específico de campanhas, que é esse módulo de campanhas específico, e vocês podem ver que foram feitas aqui duas campanhas, uma campanha de um webinar em 2017 e uma outra campanha de um webinar aqui em 2018, tá? Essa campanha que vocês estão vendo aqui exclusivamente foi a campanha que eu criei para vocês. Então, eu queria até mostrar para vocês como é que funciona a parte de gestão primeira da campanha, para depois mostrar como é que funciona o passo a passo. Então, quando eu entro no módulo de campanhas e acesso a campanha específica, eu vou ter acesso a essas informações da campanha. Então, eu tenho o nome da campanha, a data de início, quantas impressões foram feitas, um possível orçamento, porque o Sugar ele me permite calcular a ROI dentro da campanha, qual o estado dessa campanha, de fato, quem foram as pessoas que criaram essa campanha, no caso fui eu que criei essa campanha, a lista de alvos, ou seja, quais são as listas que eu estou trabalhando. Então, para eu criar essa campanha específica, eu fiz uma lista de teste para disparar para as pessoas aqui internamente, para elas verificarem se estava tudo funcionando corretamente, e depois disparei uma lista padrão para vocês que receberam os e-mails.
E mais do que isso, a parte mais interessante do processo como um todo é que eu ainda cadastrei uma URL de rastreamento, ou seja, toda vez que vocês clicavam no cadastro aqui, eu sabia quem estava clicando, quem não estava clicando, quantas vezes clicou no cadastro aqui e quem de fato se cadastrou. E por fim, a parte do e-mail marketing, ou seja, o desenho do e-mail marketing, né, a customização do e-mail marketing ali, quem fez toda ela como ponto a ponto fui eu, e eu tenho ela aqui registrada dentro da minha solução. Mais do que isso, poxa, eu estou vendo todas essas informações, gostaria de ver mais informações específicas dessa campanha. Então, quando eu clico no meu status da minha campanha, eu tenho primeiramente aqui já um gráfico, falando em termos de mensagens enviadas tentativas, quem clicou no link para clique, para quem foi exibido, para quem foi suprimido por endereço ou domínio. E se eu descer no detalhe, eu tenho exatamente para quem foi enviado, quem exibiu essa campanha, quem clicou no link para clique, e aí, a partir desse processo, eu vou fazendo realmente, de fato, a minha gestão. Vale ressaltar aqui que eu tenho aqui logo de cara uma pessoa que exibiu a mensagem, que clicou no link, então automaticamente para mim ela é um lead, ela é automaticamente gerada como lead dentro do sistema. Então o lead que eu tenho aqui especificamente dessa campanha que a gente criou como webinar para vocês, é essa pessoa aqui que é a senhora Júlia Vorsen. Então eu vou clicar nas informações dela e vou acessar especificamente aqui a lead chamado Julia Vorsman. Quando eu entro nas informações dela, eu posso pegar outras informações específicas, como, por exemplo, um cartão de visita especial dela. Ou seja, a Júlia é diretora de vendas, ela é um status de um lead novo, eu tenho informações mais primárias dela, eu sei que a fonte dela veio de uma campanha, o nome da conta que ela provavelmente trabalha, ou seja, o nome da empresa que ela trabalha, e outras informações que são informações mais cadastrais. Ou seja, se vocês verem aqui embaixo, tem aqui a campanha, especificamente qual a campanha da qual ela veio. Vale ressaltar aqui no Sugar, que no lado esquerdo eu sempre vou ter informações um pouco mais cadastrais, e no lado direito eu tenho as informações que são informações mais gerenciais. E aqui logo de cara eu vejo um negócio aqui chamado Customer Journey. Eu gostaria de pegar um tempo de vocês até para explicar como é que funciona esse Customer Journey, porque ele é bastante interessante. Até porque, se a gente preza muito essa história de jornada do cliente, ele é o que vai ajudar a balizar aonde está, de fato, aquele potencial lead no meu processo de vendas ou no meu processo de geração. Então, se eu for ver aqui nesse lado direito, eu tenho um gráfico mais fechado de todas as etapas até ele ser enviado e convertido para o time de vendas. E aqui embaixo eu tenho um detalhamento aqui de fato como é que funciona o processo. Então, isso é muito bom até mesmo para a pessoa que está tratando de marketing ou até mesmo uma pessoa primária de telemarketing que está fazendo toda a parte de gestão. Ela está vendo um script aqui na tela dela de tudo que ela tem que fazer desde o momento que a Júlia virou um lead até o momento que ela tem que ser convertida para uma conta dentro do meu sistema. Então, aqui eu tenho, no caso aqui, tem que existir uma ligação inicial para verificar se tem real interesse. A parte de qualificação de fato, então, puxa, eu tenho que puxar os requerimentos para qualificação. Então, uma vez que eu concluir essa etapa, ele vai preencher aqui no lado direito as minhas caixinhas. Será que existe um projeto ativo de fato com a Júlia? Então, de fato, eu liguei para a Júlia, falei, oi, Júlia, tudo bom? Você tem interesse num projeto de CRM? Aí a Júlia falou, sim, tem interesse num projeto de CRM. Então, eu vou preencher essas informações e ela vai completando aqui a minha jornada do cliente, até chegar ao ponto de distribuir esse lead para os vendedores, tá? E aí, lógico, essas informações, né, de qualquer forma, elas ficam registradas aqui de baixo na visão 360 do meu potencial, do meu lead, enfim. Então, a ideia é sempre eu ter a visão de cadastro, a visão de 360 de tudo que eu estou fazendo em termos de atividades, então até mesmo quantas campanhas ela participou. Então, eu sei que na campanha, a Júlia pegou uma mensagem que foi exibida, ela participou da campanha, e mais do que isso, ela ainda clicou no link. Então, eu tenho todos os registros da campanha especificamente. E aí, lógico, aqui eu tenho outras informações específicas que eu posso ter daquele potencial lead. Então, lógico, quando eu continuo meu processo aqui, eu vou dando check em cada fase, e toda vez que eu vou dando check em cada fase, ele vai completando o meu ciclo até, de fato, existir a conversão daquele meu lead específico.
A gente sabe que faz parte do processo de vendas, ou processo mesmo de mapeamento de pessoas, ou até mesmo de conhecer melhor nossos clientes, a etapa de realmente pesquisar mais sobre essa pessoa. Então, eu vou lá especificamente, e eu posso clicar aqui na minha aplicação do Hint, que é aquela ideia que eu falei para vocês, que é como é que eu posso ter relacionamentos mais inteligentes com as empresas, e buscar essa Júlia aqui na internet. Então, num clique só, eu já tenho acesso a todas as informações específicas sobre a Júlia. Então, por exemplo, que ela trabalhou numa empresa onde ela estudou, qual empresa que ela trabalhou antes, ou até mesmo dados específicos. Eu posso simplesmente clicar aqui no Facebook e entrar no Facebook aqui da Júlia Borsman Ferreira. Então, num clique só, eu tenho acesso às informações da Júlia aqui na minha tela. Se eu voltar aqui, eu volto para o meu Sugar e posso simplesmente, em um clique, trazer todas essas informações ou até mesmo trazer informações específicas. Mas eu gostaria de trazer todas essas informações e essas informações são migradas para dentro da minha plataforma, ou seja, eu tenho informações todas específicas da Júlia dentro da minha aplicação. Então, eu entendo aqui que a Júlia fez parte do meu processo e realmente, de fato, existe uma oportunidade de negócio com a Júlia. Então, a Júlia deixa de ser um lead para mim e ela é convertida dentro do sistema para mim para uma conta e contato. Só que o que vai acontecer dentro do sistema? O sistema ele já vai mapear aqui se já existe uma conta com esse nome de OIB Banco. Ou seja, provavelmente eu posso ter negociado algum projeto com a OIB Banco no passado. E eu não sabia que a Júlia também participava desse grupo econômico. Então, eu simplesmente fui, converti a Júlia, ela criou um contato novo dentro do sistema e já me falou aqui, existe uma conta da OIB. Então, eu vou selecionar essa conta específica e vou criar uma oportunidade de um projeto ou uma outra oportunidade específica, que no caso aqui, a gente está conversando sobre um projeto do OIB, um projeto de marketing e vendas. Então, a gente vai fazer um projeto de CRM específico de marketing e vendas para eles. Se eu descer aqui nas outras informações, são informações que eu não preencho nesse momento. Por quê? Toda vez que eu vou fazer criação de novas oportunidades dentro do Sugar, é bastante interessante, porque ele me permite trabalhar com itens de linha de receita, que é, dentro de uma oportunidade, eu posso simplesmente trabalhar não só um projeto específico, mas eu também posso comercializar licenças, ou posso comercializar um serviço de suporte. Então, a ideia aqui é, toda vez que eu cadastrar uma oportunidade específica, eu não só limitar a uma única só oportunidade de negócio, mas sim a outros itens que podem ser comercializados naquele processo como um todo. Isso ajuda muito o vendedor, principalmente se ele está pensando em fazer algum tipo de cross-selling ou upselling, enfim, dar essa visão geral de gestão de vendas. Então, eu começo o processo de criação da minha nova oportunidade. Essa oportunidade ela veio advindo da campanha, ou seja, aquela história de criar os trackings é bastante importante dentro da solução. Então, a origem do potencial também veio da campanha e vou salvar e criar essa oportunidade dentro do meu sistema. Uma vez eu feito isso, eu vou diretamente na conta da OIB para começar realmente, de fato, ter a visão daquele possível cliente que foi criado. Então, assim, puxa, a gente falou em termos de cliente, mas a OIB já era um cliente meu, e aí, como é que a Júlia entra, como é que funciona o processo? Então, quando eu entrar na conta da OIB, e esse é um ponto bastante importante, é que eu vou ter a visão da conta específica, que é o CNPJ. Ou seja, a Júlia pertence a esse grupo de empresas, só que eu não sabia que esse grupo de empresas talvez era um cliente meu. Agora, se eu entrar nessa conta específica, eu vou ter informações específicas dessa conta, que é justamente o quê? Eu entrei na OIB, eu tenho informações aqui do site dela, se ela é membro de algum grupo de empresas, se ela, qual o negócio que ela está inserida, se ela já é um cliente meu, e aí todas as informações que são informações, de novo, mais cadastrais ou até mesmo informações do próprio CRM, ou seja, eu posso colocar até um descritivo aqui, é um banco internacional de mais de 40 anos no mercado, eu poderia colocar se é um cliente ativo ou um cliente inativo dentro do sistema, qual o ticket médio que ele compra aqui em termos de projeto. Então, é realmente começar a mapear todo o posicionamento que aquele cliente específico tem para a nossa companhia. E no lado direito, eu já vejo logo de cara o número de oportunidades que eu tenho com aquela empresa. Então, eu achava que a Júlia era um lead, e ela foi um lead novo para mim, só que eu já tenho algumas oportunidades ativas com aquela companhia. Então, eu posso ver aqui logo de cara, o vendedor
pode ver isso de forma bastante simples, as métricas de oportunidades. Então, ele já pode olhar aqui, puxa, eu já tenho 3 oportunidades abertas com A e B. E eu tenho aquela oportunidade que eu acabei de abrir agora. Então, eu tenho uma oportunidade perdida e 2 oportunidades que são ativas. Então, como é que eu faço gestão? Puxa, eu tenho resumo de ocorrências. Então, aquela parte que eu tinha falado de pós-atendimento. Então, já aconteceu uma ocorrência específica, isso é também muito interessante para o próprio vendedor ver. Então, imagina que eu vou vender um produto novo para uma companhia específica, que é o meu cliente, e aí eu chego lá todo bonitão, querendo vender esse produto, só que, de repente, eu estou com um baita de um problema naquele cliente. Aquele cliente está reclamando que eu não entreguei o produto na data tal, e aí eu já perco, de repente, uma venda nesse processo, porque, em vez de eu ter mapeado bem meu cliente, eu fiquei só ali naquele mundo da imaginação de tudo que poderia acontecer. E, de novo, se eu descer aqui no ponto das informações da conta, eu tenho todas as informações de gestão, visão 360 do cliente, que é justamente número de chamadas que foram realizadas, número de reuniões que foram realizadas, número de oportunidades em detalhamento. Então, aqui eu estou vendo as oportunidades só, o número fechado. Aqui eu estou vendo que teve um projeto de marketing e vendas, um projeto de marketing, um projeto específico de vendas, só que teve um que teve fechada perdida, outro que está em progresso. Aqui é uma parte, parece que é só voltada, se eu entrar no item de linha de receita desse projeto aqui específico de marketing, eu vou ver que a gente só estava cotando licenças, e ainda está na fase ainda de probabilidade de 40%, tá? E também até aquele ponto das ocorrências. Então, eu posso descer no detalhe aqui e ver o número de ocorrências que foram abertas. Então, se eu descer aqui especificamente, eu vou ver que foi aberta uma solicitação, número de protocolo 525, e uma solicitação aqui de aquisição de novas licenças, que foi encerrada e teve aí seus níveis de prioridade. Se eu subir aqui um pouco mais, além disso, eu tenho aquela visão também do Customer Journey, que é a jornada do cliente. Então, isso não apoia só o time de marketing, mas também pode apoiar o próprio time de gestão de vendas. Então, eu tenho aqui todo o meu processo de vendas e também posso fazer ali toda a jornada de vendas, ou seja, desde o momento que eu faço a prospecção até as outras fases. E aí é muito bom para o vendedor, porque o vendedor ele sabe o script diário de tudo que ele tem que fazer. Ou seja, desde o momento que ele tem que atender, no momento de prospecção, que ele recebeu aquele lead do time de marketing, até o momento que ele vai qualificar e vai realizando cada etapa, e essas etapas vão sendo preenchidas dentro da própria solução. Como eu disse para vocês, eu fiz aquele processo de gestão de oportunidades e criei uma nova oportunidade aqui específica, que era uma oportunidade do projeto de marketing e vendas, que foi criado agora há pouco com vocês. O Sugar vai me dar um aviso aqui. Você criou uma nova oportunidade, mas você também tem que criar novos itens em linha de receita. Então, o que eu estou cotando com eles, né? O que eu estou fazendo também para gestão com eles? Então, se eu entrar aqui no itens em linha de receita, eu vou criar novos itens específicos para aquela oportunidade, que é justamente o quê? Eu estou cotando aqui para eles um projeto de CRM. Esse projeto de CRM, ele vai estar, por exemplo, numa fase aqui, vamos supor que ele já está numa fase de negociação e análise. Vamos subir aqui mais, proposta e cotação. E vou falar que eu tenho uma data de fechamento desse projeto aqui com a Júlia até o dia 31/5. E quero incluir, ainda assim, isso daqui na minha previsão de vendas. Poderia selecionar um produto no catálogo de produtos, que é, por exemplo, eu tenho um produto que já tem um valor pronto e eu posso selecionar ele e colocar na minha tela inicial, ou até mesmo preencher essas informações manualmente. Eu vou preencher aqui, por exemplo, que é um projeto com a Júlia aqui, num projeto de 50 mil, por exemplo, aqui fictício, e posso também preencher outros cenários. Então, para a gente ter aquela visão de forecast, é bastante interessante que os vendedores preencham essas informações do cenário provável ou até mesmo colocar outros cenários. Então, por exemplo, no cenário pior eu não vou ganhar nada, e no cenário melhor eu vou ganhar ali um projeto de 100 mil reais e também outras informações que podem ser preenchidas dentro da solução. Uma vez que eu salvo essa informação do meu item de linha de receita, vem um ponto que é bastante importante. Eu consigo gerar cotações a partir da plataforma. Então, eu tenho um item aqui de linha de receita, clico em gerar cotação, e ele vai abrir uma cotação específica, que é um projeto de vendas, que eu vou fazer aqui especificamente aqui com a OIB. Preencho as informações da cotação em si, e começo toda a formação da minha cotação em preços de cotação. Prazo de pagamento, validade dessa cotação, para quem está sendo faturado, então eu vou colocar aqui que essa cotação não vai ser faturada para a OIB, mas especificamente para a Júlia.
E aqui embaixo, toda a parte realmente de gestão da cotação. Então, aqui eu estou fazendo a cotação de um projeto específico. Mas eu gostaria de adicionar mais um item nessa cotação, que é, de repente, um licenciamento. Então, eu acesso meu catálogo de produtos aqui no lado direito e vou selecionando. Puxa, eu quero uma licença Enterprise e quero colocar aqui que eu tenho, sei lá, quero que seja 50 licenças Enterprise. E, além disso, eu quero conceder um desconto aqui de, por exemplo, 20%, já na minha folha. E esses valores já são calculados. Uma vez que eu salvo essa informação, eu já tenho toda a parte da minha cotação pronta dentro da solução e posso, inclusive, gerar essa cotação ou enviá-la diretamente de dentro da plataforma ou baixar essa cotação aqui para o meu computador. Então, eu seleciono aqui baixar a cotação e essa cotação ela vai entrar como PDF dentro do meu computador e eu posso visualizar ele antes de ser enviado. Então, eu tenho aqui toda a parte da cotação, tenho as informações da cotação com o template que vocês desejarem, e as informações brutas da cotação, e posso disparar essa cotação diretamente da minha plataforma, e aí termina o meu ciclo de vendas, né? Até, de fato, acontecer as oportunidades fechadas e as oportunidades ganhas. Então, quando eu entrar na OIB agora, e entender que, de fato, eles querem fechar esse projeto específico, eu vou descer lá no meu item de linha de receita, e naquele item de linha de receita que eu estava cotando, que era o projeto da OIB, que estava com 65% de margem de venda, eu vou colocar ele aqui como fechado ganha, e aí toda vez que eu atualizar aqui dentro da minha registro, atualizar aqui na minha tela, só um minuto que é aqui, atualizando ele, quando eu atualizar aqui, as informações vão entrar aqui de métricas ou oportunidades fechadas, tá? Então, eu já tenho aqui toda a parte de métricas e oportunidades fechadas dentro da minha solução e também tem essa visão, de novo, 360 do cliente, que é o quê? Todas as informações cadastrais e aqui, de novo, as informações gerenciais. Então, aqui eu já tenho uma oportunidade que foi ganha, uma ativa e uma perdida. Para a gente finalizar esse processo de demonstração, como eu disse para vocês, o Sugar vai trabalhar tanto a marketing, gestão de vendas e também gestão de ocorrências. Então, vamos supor que a Júlia, daqui 30 dias, me ligou e ela quer fazer uma solicitação de uma aquisição de novas licenças. Então, eu vou abrir uma ocorrência dentro do sistema para fazer uma solicitação de aquisição de novas licenças e vou fazer toda a tratativa da ocorrência. Vocês podem ver que aqui não preenche o número de protocolo nem nada, esses números são gerados automaticamente e vou fazendo a gestão interna dessa ocorrência específica. Quando eu salvar ela vai me gerar um número de protocolo específico, que é esse número aqui que vocês vão visualizar na tela, que é o 526, e que eu posso, inclusive, passar para a Júlia. Aqui de baixo, eu tenho um ponto bastante interessante que é chamado de base de conhecimento, ou seja, essa base de conhecimento, em vez de eu simplesmente falar, puxa, será que esse caso já aconteceu no passado? Eu posso simplesmente consultar uma base e entender se esse caso já aconteceu. Então, eu tenho um caso aqui específico que aconteceu no passado, que é solicitação de aquisição de licenças, e eu vou entrar e visualizar esse caso. Então, quando eu clicar aqui nesse caso específico e adicionar aqui, eu já sei que aconteceu um caso no passado, que está registrado na minha base de conhecimento, e aí eu já posso visualizar o que vai acontecer toda vez que tiver aquisição de novas licenças. Ou seja, toda vez que tiver aquisição de novas licenças, qual é o passo a passo? Então, eu tenho que entrar em contato com o pessoal de vendas da Sugar, eu tenho que notificar o cliente e efetuar um passo a passo com o cliente para ele fazer a aquisição daquele produto específico, que é, no caso, a aquisição das licenças. E aí, lógico, eu vou fazer toda a minha tratativa da parte de ocorrências, até, de fato, essa ocorrência ela ser encerrada dentro do meu sistema. Ou seja, eu encerro, fiz toda a parte de aquisição de licenças, é enviado um e-mail automático para a Júlia, falando que já foi feita a parte de aquisições, e é enviado aqui, diretamente aqui para a Júlia. E aí, por fim, só para vocês entenderem, uma série de processos foram acontecendo automaticamente por trás da solução. Ou seja, eu, como gestor de vendas, eu tenho uma visão automática, uma visão geral do que vai acontecendo dentro da solução. Mas também tem a visão dos processos que vão acontecendo dentro da plataforma do Sugar. Então, se eu entrar aqui em definições de processos, que é aquele ponto dos workflows, eu criei alguns workflows automatizados por trás para gerar informações automáticas para o meu time ou até mesmo para mim mesmo. Então, eu tenho essa parte de definição de processos, eu crio os meus processos, por exemplo, para ter aqui a aprovação de lead. Então, eu criei um processo aqui de aprovação de lead. Toda vez que o lead for convertido, tem que enviar para o diretor, para esse diretor aprovar,
E aí tem dois caminhos, ou ele vai aceitar esse lead, ele vai ser convertido, ou esse lead ele vai ser morto dentro do sistema. E aí, lógico, termina todo o processo e gestão dentro da solução. Como eu disse, esse foi um apanhado, né? A gente tinha pouco tempo, a gente tinha um pouco tempo aqui para apresentar para vocês todas as funcionalidades da plataforma. O único ponto, o último ponto que eu queria apresentar para vocês é o ponto da mobilidade. Então, esse é um ponto bastante importante dentro do Sugar, e a gente gosta sempre de mostrar para os nossos clientes, ou enfim, potenciais clientes, que é a possibilidade de sempre trabalhar o Sugar em outras aplicações. Então, eu não vou trabalhar só com o Sugar na parte de aplicação web, mas também na aplicação mobile. Então, eu vou acessar aqui, eu tenho um emulador, que é um emulador específico para mobile. Então, se vocês hoje até mesmo entrar na Apple Store ou Google Store, vocês já vão ver que tem um aplicativo do Sugar específico. E aí, se vocês tiverem uma URL de vocês, que é a parte da instância de vocês, e tiver usuário e senha, vocês conseguem acessar especificamente. Então, aquele painel que vocês estavam vendo na tela da web, é o mesmo painel que eu estou vendo na minha aplicação web. É lógico que tem a diferença que aqui, por exemplo, se eu clicar aqui no meu painel de vendas, se eu estivesse acessando através do meu celular, eu simplesmente ia passar o dedo aqui nessa setinha e ele ia alterando para os outros painéis que eu tenho na minha aplicação da web. Então, tudo que eu tenho na web, eu tenho também no mobile. Então, eu posso fazer gestão das minhas atividades, gestão gráfico de previsão de vendas, tudo aquilo que eu tenho em termos de dashlets, eu também tenho dashlets aqui dentro da minha aplicação mobile. Isso também acaba se estendendo para outras aplicações e usabilidades. Por exemplo, se eu entrar dentro de uma conta específica da OIB, e eu estou no meu mobile, eu posso simplesmente clicar aqui no ligar, e aí, no caso do celular, ele vai abrir já a parte de ligação do celular. Quando eu fizer a ligação e terminar aquela ligação, eu vou receber ali uma mensagem falando, você deseja registrar essa ligação como uma ligação dentro do Sugar? Registra essa ligação, ela fica registrada dentro da aplicação. Outro ponto também, puxa, o vendedor está na rua, ele não sabe como, puxa, eu tenho que ir lá numa reunião lá em Alphaville, eu não sei como é que faz para chegar lá. Então, tem a parte aqui que eu tenho a escolha de faturamento, que é a parte do Maps. Então, eu clico no Maps e eu posso acessar tanto a parte do Waze ou Google Maps. Ele vai até perguntar o que você quer utilizar e ele já traça a rota para me levar ao meu destino final. E, lógico, como eu disse, é uma aplicação que vai funcionar tanto online como offline. E, de novo, tem tantas informações de um lado como as informações do outro lado. Como eu disse para vocês, foi uma apresentação rápida. Eu vou voltar agora para a apresentação que a gente estava fazendo para vocês e vou abrir agora para perguntas e dúvidas que vocês podem ter. Espero que vocês tenham aproveitado, de qualquer forma, essa apresentação. Como eu disse, foi um bate-papo rápido, mas a ideia agora é a gente abrir esse caminho aí, inclusive não só para tirar dúvidas que vocês vão ter agora, mas principalmente essa visão que a gente pode ter de continuar o nosso relacionamento que a gente começou a construir agora, no futuro. Bom, eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas que surgiram aqui. Só um minutinho que eu vou ler aqui. Tá, tem uma pergunta aqui que foi feita por uma das pessoas, que foi feita pela Tamires. Ela disse que hoje já utilizamos o Sugar e o Customer Journey é um módulo disponível, é necessário alguma customização. Na verdade, Tamires, esse Customer Journey, ele é uma aplicação que ele é um plugin do Sugar. Então, é um plugin que você pode adquirir a parte com a própria Sugar. Então, se você tiver até interesse, a gente pode até conversar depois, né? Você pode pegar meus contatos que eu vou deixar no final, e aí eu te ajudo com o pessoal da Sugar para te mostrar não só mais funcionalidades desse plugin, mas também para te mostrar como pode ser acessível adquirir esse plugin para você instalar dentro da sua aplicação do Sugar, tá? Foi feita também uma pergunta aqui pela Johnny. Essa cotação pode ter níveis de aprovação internos antes do envio ao cliente? Sim. É muito comum que isso aconteça assim, quase hoje 90% dos projetos que são voltados para vendas, a gente sempre cria regras de aprovação através daqueles workflows. Então, imagina que eu vou ter vários workflows, e um desses workflows é para aprovação de desconto interno. Então, imagina que, puxa, antes de eu vender aquele produto interno, ele vai passar por uma aprovação de desconto de um time específico, que é um gerente, um supervisor de vendas. Então, eu vou ter acesso a essa informação específica, né? E vou poder principalmente passar essa informação para um gestor de vendas. E é lógico, eu posso ter outros tipos de aprovação. Então,
no caso específico de algumas empresas que passam, por exemplo, eu preciso mandar uma cotação, mas ela precisa passar por uma validação do time de crédito. Então, eu posso mandar essa aprovação para o time de crédito validar, e aí a pessoa só pode fazer a tratativa da cotação após essa validação ter sido aprovada dentro do sistema. Existe uma outra pergunta aqui que é da Mônica. Cara, estou realmente encantada, é o que a gente precisa trabalhar, mas no momento estou com uma empresa sem nada de recurso para investimento. Estou iniciando com um Suite CRM, e aí ela está perguntando até se Suite CRM é da Sugar, e até os módulos são bem parecidos. O que você me recomendaria até eu conseguir gerar recursos para poder trabalhar com vocês? Bom, eu acho que hoje em dia existem milhares de formas de a gente trabalhar esse modelo. Só para ficar bem claro, o Suite CRM não é a plataforma da Sugar, tá? São plataformas totalmente diferentes, até muitas pessoas conhecem a própria Sugar CRM através do produto que ela, na verdade, nem comercializava, disponibilizava para as pessoas fazerem download e para fazerem gestão. Só que hoje, quando a gente fala em termos de gestão de CRM, hoje, principalmente no caso da Sugar CRM, são produtos que são bastante acessíveis para a população. Então, se a gente for partir dos preços de lista da Sugar, né, se você até entrar no site da Sugar e ver os preços de lista, eles se tornam bastante acessíveis e podem, inclusive, serem bastante vantajosos para vocês adquirirem. Tá? Então, assim, o que eu recomendaria para você, inclusive até para você gerar recursos internos financeiros, é a gente conversar e discutir propostas e modelos de projeto que caibam no bolso de vocês e que seja uma coisa que também seja interessante para o modelo de negócio da empresa de vocês. Como eu disse, a gente está aberto, meus contatos estão abertos aqui, a gente pode estudar, assim, formas de viabilizar esse projeto para vocês. Tem mais uma pergunta aqui, que é em relação do Vinícius França, aqui, Cardoso. É possível integrar o Sugar com qualquer sistema de ERP? Vinícius, hoje, cara, as plataformas, de fato, elas são totalmente integráveis. E quando a gente fala em termos de Sugar, o Sugar é uma plataforma que ela está pronta para fazer integração com qualquer outro tipo de sistema, porque ela já tem as suas APIs publicadas para serem integradas com qualquer tipo de sistema de ERP ou BI, seja qual for o sistema que vocês usam internamente. É lógico que a gente tem que estudar caso a caso. Como eu disse, do lado da Sugar, como as APIs já estão prontas, é muito mais fácil fazer a conexão. Eu teria que mais ver no detalhe de vocês, do sistema de vocês, se existe essa possibilidade de fazer a integração via web service e via APIs. Mas, assim, hoje, de verdade, a maioria dos projetos que a gente pega, 99% dos projetos tem integração, e mais do que isso, tem muitas empresas ainda que usam o sistema caseiro, ou até mesmo o sistema interno, que a gente consegue fazer esse tipo de integração entre sistemas, tá? Vinícius também fez outra pergunta, já me falaram que existe uma versão grátis do Sugar. Essa versão grátis, na verdade, Vinícius, é uma versão que existiu lá em 2004, 2005, quando a plataforma foi desenvolvida lá no começo. Essa versão hoje, ela é praticamente apagada, não existe suporte para ela, é um produto totalmente diferente desse produto que você está vendo hoje. Então, não é um caminho que eu recomendaria, não é um caminho que eu recomendaria para você, se você realmente, talvez você se decepcionaria vendo o que você viu hoje e vendo o que a plataforma foi lá no passado, quando tinha essa parte de ser gratuito, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, quais são os recursos necessários para implementar e usar em uma pequena empresa, que foi feita a pergunta pelo Miguel. Miguel, hoje, na verdade, assim, a gente tem trabalhado em termos de projeto, assim, de uma forma bastante diferente, assim. A gente entende que pequenas e médias empresas, elas trabalham com modelos totalmente enxutos, assim. E é bastante interessante, bastante pertinente assim, a sua pergunta, porque muitas empresas se deparam com aquela questão, puxa, CRM é coisa de empresa grande. Não é. E hoje a gente sabe muito bem, porque hoje a gente tem clientes de base que às vezes tem 10 usuários, que tem 5 usuários, mas que começaram a realmente usar a aplicação. O que eu sugiro para você é a gente entender um pouco mais dos seus requisitos internos e, de repente, começar com um setup inicial. E, às vezes, esse setup inicial é simplesmente adquirir licenças da Sugar e algumas horas ou poucas horas de consultoria do nosso time para te ajudar a entender como é que você pode usar e usufruir da melhor forma da aplicação da Sugar CRM. Tá? Mas, assim, não precisa de
grandes investimentos, ou até mesmo uma coisa muito grande que fuja da perspectiva de uma pequena empresa, até mesmo por conta que a gente entende que vocês têm fluxos de caixa totalmente diferentes, que é no caso da nossa empresa. Outra empresa aqui, mais uma pessoa, eu vou pegar essa última pergunta aqui, e aí depois eu vou deixar registrado aqui as perguntas de vocês, e vou dar o meu contato para vocês, para a gente entrar em contato, até mesmo vocês entrarem em contato com a gente, e aí eu posso responder essas perguntas com mais calma. Tem uma pergunta aqui que foi feita do Júlio. Caio, o Hint é um recurso para pesquisa ou coleta de informações na web. Ele busca tanto informações tanto da pessoa física quanto da empresa? Sim. Júlio, essa pergunta é bastante interessante. No começo, o Hint, ele pegava mais informações das pessoas. Então, ele é um recurso que ele pesquisa automaticamente todas as informações pertinentes àquela pessoa específica ou da empresa especificamente. Então, hoje a gente tem casos, assim, de pessoas que só têm, de empresas que só têm clientes B2B e utilizam o Hint, por quê? Quando eu procuro na base, ele vai me dar todas as informações relativas àquela empresa, e não só isso, mas ele também vai me dar informações, por exemplo, de notícias que estão acontecendo com aquela empresa na atualidade. Então, ele é um recurso muito mais do que só pesquisa. Ele ajuda o vendedor a fazer no dia a dia a gestão de forma muito mais simples, tá? Bom, é isso. Eu vou fechar agora essa parte de perguntas. Eu vou deixar, como eu disse, para vocês aberto aqui essa parte de perguntas para a gente conversar no futuro. De qualquer forma, eu vou deixar meus contatos abertos aqui para a gente conversar. Uma última só pergunta que o Vinícius fez. Esse webinar ele vai ser disponibilizado, sim, para todas as pessoas. E, de qualquer forma, a gente também vai estar postando um webinar aí nas nossas redes sociais. Então, se vocês procurarem aí no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, por Nectar Consulting, vocês vão poder estar a par de notícias, novidades, novos projetos que a gente tem feito e até, inclusive, dicas nesse mundo de CRM, tá? De qualquer forma, também, como eu disse, a gente está presente aí nos mais diversos mídias sociais. Eu estou deixando meu contato para vocês aqui, que é o caio.granzotto@nectarconsult.com.br, meu número de telefone aqui que vocês podem entrar em contato a hora que vocês desejarem. E como eu disse, Nectar Consulting, procurar na internet, vocês vão encontrar várias informações, inclusive do nosso site, onde vocês vão ter informações muito mais detalhadas dos serviços que a gente presta, dos serviços da própria Sugar e também de um pouco da nossa expertise, tá? Queria agradecer aí pela presença de todos, tá? Eu sei que está bastante corrido esses últimos dias aí na vida do brasileiro, mas eu fico muito feliz que vocês tenham tido tempo para participar, tá? Muito obrigado. Se vocês, de novo, precisarem, a gente está aqui à disposição de vocês para conectar vocês ainda mais com seus clientes.